Hoje vocês tiveram mais uma experiência com a prática de mantras e teríamos que reconhecer que quando isto é bem feito, quando é muito sincero, isso é um serviço. A mantralização e certas orações possibilitam uma ampliação de certas dimensões na nossa direção. E quando nós estamos mais conscientes das dimensões em que vivemos, ou quando estamos conscientes do trabalho de um mantra que começa a nos aproximar de uma outra dimensão, nós ampliamos as possibilidades da hierarquia poder atuar. Então, um grupo mantralizando ou um grupo orando pode deixar as dimensões mais sensíveis, mais permeáveis, e assim a hierarquia pode se aproximar mais. E há certas orações e certos mantras que permitem que a gente supere certos limites e que a gente interiormente comece a contatar ou a frequentar outras dimensões, onde a hierarquia pode estar mais presente. Agora, uma pessoa está perguntando a respeito do trabalho da oração da Mãe Universal. Esta oração, por exemplo, tem um padrão que pode ajudar a liberar a luz no nosso mundo material, nos nossos corpos materiais. Isso é um trabalho inconsciente, nós não temos que ficar pensando nisto. A luz age quando estamos abertos. Então, esta oração da Mãe Universal, pelo seu teor, pela sua vibração, ajuda a liberar a luz na nossa matéria, nos nossos corpos. É uma energia criativa, extremamente inteligente, não é? E que confere e que dá adaptabilidade aos nossos corpos materiais. Isso que os nossos corpos materiais precisam. É de purificação, de adaptabilidade, porque são muito densos, muito duros. O mental, o emocional, o astral, o etérico físico são duros, densos e precisam se tornar flexíveis, maleáveis, para poderem absorver certas vibrações. Então, a oração da Mãe Universal tem esta intenção. O que nós chamamos de Mãe Universal, né, vocês sabem, é a polaridade feminina do cosmos, do universo, do planeta, dependendo do nível em que esta polaridade atua. Então, esta polaridade feminina, esta Mãe Universal, ela faz este trabalho em nós, individualmente, na nossa matéria, faz esse trabalho no planeta, faz esse trabalho no universo, faz esse trabalho no cosmos, em diferentes graus, em diferentes níveis. Então, esse nível de nós orarmos para a Mãe Universal é uma espécie de porta de entrada para nós irmos nos familiarizando com esta polaridade feminina, para irmos nos familiarizando com este nível em que a polaridade atua. Agora, esta Mãe Universal vai atuar em nós individualmente ou vai atuar no planeta, segundo as possibilidades de nós a recebermos, segundo a nossa abertura. Procurarmos ver as coisas como são e não sermos supersticiosos, mas irmos buscar, irmos procurar o sentido real das coisas. Então, muitas vezes, fala-se em um tema, toca-se num assunto em um certo nível, e aí as pessoas dizem, mas eu ainda estou num outro nível, eu ainda necessito disto, daquilo. Essas histórias da carochinha que a humanidade conta para si mesma, que precisa de uma porção de coisas, e o que eles precisam mesmo é de um contato interno, que precisam mesmo é de chegar na sua mônada, de chegar no seu nível imortal.
O resto tudo são coisas imaginárias ou coisas secundárias. Então, nós teríamos que ver essas mantralizações, ver essas orações realmente como um serviço. Estamos ali nos unindo para servir. Estamos ali nos unindo para produzir uma ação. E aquelas energias que forem atraídas ou que forem desenvolvidas vão fazer o seu trabalho. Não somos nós que estamos fazendo o trabalho. Nós apenas estamos nos abrindo, estamos nos ofertando, estamos nos dispondo, e quanto mais doados estivermos, mais a energia vai poder trabalhar, mais a energia vai poder atuar. Agora, como nós estamos todos numa preparação, não, para a transição do planeta, para a transição da Terra, que é vista de diferentes formas, de diferentes maneiras, segundo os pontos de vista e segundo as necessidades que os grupos têm de encarar este assunto, ou segundo o serviço que eles devem prestar durante esta transição. Então, há diferentes versões do trabalho da transição planetária. Isto vai depender do que nós vamos fazer naqueles momentos. Então, vamos sendo preparados para isso. Aqui, por exemplo, veja, uma pessoa teve um sonho que ela diz que foi apocalíptico e que ela ficou muito angustiada. Ficou muito angustiada e percebeu uma certa situação de resgate e foi ficando angustiada. Nós estamos sendo resgatados há muito tempo. O nosso resgate, às vezes, é uma coisa complexa. O nosso resgate diz respeito a nós sermos liberados de uma desintegração, de uma eventual desintegração, aonde todo o trabalho evolutivo que foi feito conosco se perderia. Porque um ser que se desintegra, uma alma que se desintegra, isto significa que o espírito, a mônada, retorna ao reino mineral para fazer toda a evolução de novo. De forma que isto, universalmente, cosmicamente, é algo a ser evitado. Então, o resgate é nós estarmos acima desses níveis de desintegração. O que o homem está preparando em matéria de coisas bélicas, de bombas, é imprevisível que pode acontecer. E a proteção, a atuação das forças extraplanetárias, das forças cósmicas, isto tudo sabemos que está aí para acontecer. Mas isto tudo tem um limite, porque o homem tem também que fazer as suas experiências. Mas aqui esta pessoa está muito preocupada porque ela quer saber se houver um resgate, no caso dela, se ela vai desencarnar antes ou se ela vai participar disto conscientemente. Nem sempre uma nave, quando nos resgata, nos dá a consciência disto. Muitas vezes nós ficamos inconscientes e aí somos resgatados, no caso disso ser feito pelas naves. Agora, isto pode ser feito também pelas hierarquias interiormente, internamente, e gradualmente vamos sendo resgatados até que cheguemos a um nível, a um limite de segurança. Mas no caso de evacuação planetária, como dizem, no caso de evacuação planetária, nós podemos perfeitamente perder completamente a consciência e despertarmos lá do outro lado, despertarmos onde formos colocados para fazermos um estágio ou para passarmos por uma cura, para passarmos por uma reforma, para nos adaptarmos a novos códigos genéticos, enfim, tudo isso são trabalhos da ciência extraplanetária e que nós desconhecemos completamente porque estamos restritos a esta ciência material aqui deste planeta e restritos às leis planetárias. Então, esta pessoa não deve se preocupar porque
Se alguém tiver que ser resgatado e não tem a estrutura para participar conscientemente disto, de repente ela perde a consciência e vai acordar salva, e vai acordar resgatada. Mas isto são coisas que pertencem à ciência extraplanetária. Isto não é a nossa ciência, isto não é a nossa medicina, isto não são os nossos processos de cura, e isto são coisas das naves laboratório. São coisas dos processos extraplanetários que são conduzidos pela ciência extraterrestre em benefício da Terra. E uma pessoa leu nos pensamentos de outubro, novembro e dezembro que nós publicamos textos que vêm do ensinamento budista. E ela pergunta se a vida monástica budista ainda é atual. O que nós chamamos de budismo não é nenhuma coisa formal. O budismo significa a energia cósmica da compaixão que foi implantada na Terra por Buda. Então, Buda foi um portador desta energia da compaixão para o planeta e o Buda implantou a compaixão neste planeta, que veio de um mundo mais adiantado. Isto implantado deu uma religião. Nós não temos nada a ver com a religião. Nós temos a ver com a energia da compaixão. Isto é o que temos que receber, que é a essência daquela religião. Agora, claro que a vida monástica da religião budista é uma vida monástica que diz respeito a um determinado período, a uma determinada etapa da vida religiosa sobre a Terra. O que importa não é a religião budista, o que importa é a compaixão. O que importa é a essência daquilo. Porque se a compaixão não tivesse sido introduzida neste planeta, compaixão que vem de um planeta mais adiantado, se a compaixão não fosse introduzida neste planeta, não haveria possibilidade de nós compreendermos o amor do Cristo. Então o Cristo teria vindo inutilmente, porque não havia uma base para que aquilo fosse introduzido aqui, ou para que aquilo fosse desenvolvido aqui. De forma que todos esses grandes avatares, todos esses impulsos cósmicos, esses impulsos universais, vão trazendo para a Terra gradualmente aquilo que a Terra precisa. E todos esses impulsos fazem parte da mesma corrente, que é a evolução superior, que é o trabalho da evolução superior. Então primeiro vem o Buda, depois vem o Cristo, e com isto vão se introduzindo no planeta Terra as coisas que para eles são novas e as coisas que eles precisam para poder evoluir. E se já houve alguma manifestação da Ordem Graça Misericórdia em épocas passadas da Terra? Sim, pode ter havido em outras formas, porque a Ordem Graça Misericórdia sempre existiu e se manifestou em diferentes formas, ordens religiosas que nós conhecemos. E hoje, esta Ordem Graça Misericórdia não está aqui para criar nenhuma religião nova. Isso é muito bom que seja claro. Mas essa ordem está reaparecendo, trazendo a síntese de todas as outras ordens. Uma síntese atualizada de todas as outras ordens. Então, esta ordem é uma síntese, segundo o que ela deve manifestar agora. E uma pessoa diz que ela tem muita necessidade de levar para a sua família os ensinamentos que ela tem recebido. Você precisa ver se isso é uma necessidade sua de levar isto para eles ou se é uma necessidade deles. Se é uma necessidade sua, é bom você controlar isto e pedir luz sobre o assunto. Agora, se você perceber que eles têm necessidade de receber as coisas que você está recebendo, então tome muito cuidado para fazer isto de uma forma correta. E quando se diz fazer isto de uma forma correta, significa a gente não estar envolvido com o assunto emocionalmente. A gente não está envolvido com a coisa.
e está com a intenção de simplesmente transmitir algo que recebeu, nada mais. Qualquer coisa que emerja aí que você está obrigando, que você está querendo, que você está se impondo, ou que você está sugerindo, isto tudo é negativo, porque as forças involutivas na pessoa vão reagindo, vão entrando em reação. Então precisa que você esteja muito neutra, que você precisa estar com a ideia de servir a Deus e não servir as pessoas que você vai ensinar. Você tem que estar querendo servir ao único. Você está querendo servir ao plano evolutivo, não a pessoa, não a sua família. Você está querendo servir ao plano evolutivo. Assim, então, você fica num estado de neutralidade humana. E isto é que precisa, quando a gente está transmitindo o ensinamento para aqueles que não querem ouvir ou para aqueles que não sabem ainda o que querem. Agora, sempre que a gente puder ter clareza a respeito do que deve falar e se deve falar, é melhor. Então, não se apresse de fazer nada, não, mas primeiro fique bem atenta no seu interior e aguarde um sinal. Aguarde que algo aconteça e que fique claro que você deve abrir a boca. Senão, continue com a boca fechada e irradiando aquilo que você é. Porque o nosso maior serviço é a nossa irradiação. A nossa irradiação é invisível, às vezes é imperceptível. E aí é que estamos trabalhando mais. Porque aí não estamos desperdiçando energia com nada nem com ninguém. Você está sendo aquilo que você é. Então você está irradiando, você está trabalhando. E aquilo pode realmente servir muito. E essas pessoas podem inconscientemente estar recebendo. Este é um tema que pertence mais ao tema da oração, o trabalho da oração, o trabalho do serviço através da oração. E nós deveríamos estar empenhados a ser o que somos, a irradiar aquele ponto em que estamos. Aí você vai passando assim e até as plantas vão ficando contentes. Você vai passando, você passa por uma planta, ela fica contente. Nós não percebemos isto, mas acontece. Porque é o que a gente irradia. Vocês não ouviram dizer que certas plantas murcham quando alguém passa perto delas? Vocês não ouviram dizer que pequenos passarinhos morrem, têm uma síncope cardíaca quando alguém olha para eles? Os mata com o olhar. Isso já aconteceu uma vez. A pessoa disse, que passarinho lindo, passarinho, caiu. Caiu na gaiola, caiu do puleiro, coitado, na hora, fulminado. Vejam, nossa. Olha, querem que a gente ria porque o assunto não é muito agradável e nós precisamos ouvir. Nós precisamos dar um arremate no nosso preparo, não é? E não temos que ter ilusões que alguém vai fazer as coisas por nós. Este é que é o ponto. Nós não temos que ter ilusão que alguém vai evoluir para nós. Ou que vai fazer a coisa que nós temos que fazer. Cada um tem que fazer aquilo que lhe cabe. Isto dentro do plano evolutivo. Então, teremos que, sim, ter paciência conosco e estarmos dispostos. Bom, a propósito do serviço que nos cabe prestar, não? A todos, a humanidade deveria estar servindo ao planeta. Não está, mas deveria estar servindo ao planeta. Agora, aqueles componentes da humanidade que estão servindo ao planeta, ou que despertaram para servir ao planeta, teriam que, neste momento principalmente, que usar um pouco mais certos atributos que foram publicados, que foram reunidos em sínteses para nos ajudar a servir nesses momentos que se aproximam. E aqui houve uma pergunta a respeito de um atributo da Casa Luz da Colina. A Casa Luz da Colina
nós consideramos uma ampliação da Casa Alívio do Sofrimento. Casa Alívio do Sofrimento é um hospital internacional muito bem equipado, famoso no mundo todo, que foi construído por Padre Pio, quando estava encarnado. E a Casa Alívio do Sofrimento tinha e tem uma tarefa de cuidar do alívio do sofrimento, como diz o seu título, de cuidar, de organizar grupos de orações, e a Casa Luz da Colina é uma espécie de reencarnação da Casa Alívio do Sofrimento. A Casa Luz da Colina não tem como tarefa estar aliviando o sofrimento somente, porque isso já existe, uma casa fazendo isto. E aqueles que têm que ser tratados são atraídos para lá. Mas a Casa Luz da Colina tem uma série de atributos que nós lemos assim um pouco por alto, até que um dia vamos descobrir que naqueles atributos estão muitas indicações práticas, simples e bem diretas, não? De como nós poderemos estar servindo neste momento de uma certa forma e trabalhando neste momento de uma certa forma. Então nós queríamos lembrar desse pequeno opúsculo da Casa Luz da Colina Tributos, porque pelas perguntas que chegam aqui, vê-se que se as pessoas estivessem se dedicando a esses atributos, já estariam liberadas de muitos assuntos que as afligem. Porque os atributos são para ser vividos, não é só para ser lidos e aprovados. Os atributos são para ser vividos. E muitas pessoas estão presas em certos pontos por falta de vivência desses atributos. Porque isto não é uma seita e isto não é uma casa que esteja buscando adeptos, não. Esta casa é um símbolo de uma vivência no nível e na energia destes tempos que estamos atravessando. Claro que, como a energia monástica está sendo muito trabalhada na alma das pessoas, nas mônadas, a energia monástica está sendo muito estimulada naqueles ou que irão formar a nova humanidade ou que irão fazer algum estágio em alguma outra humanidade. Mas a energia monástica é uma energia de ligação com o Supremo Ser, é uma energia de ligação com a mente única. Isto que é a energia monástica. É uma vida que nos coliga, que nos liga à mente única, que nos liga ao único, ou que nos une a Deus, como quiserem. Ou que nos unem à consciência universal, à consciência única. Então, isto é a energia monástica, isto é a vida monástica. E os atributos da Casa Luz da Colina começa com os atributos do monastério, na Casa Luz da Colina. Então, nessa nossa vida, nessa nossa energia de vida, nesse nosso modo de viver, consta a energia monástica. Não precisa ser monge oficial para viver a energia monástica. Os monges devem fazer só isso e não viverem outra coisa. Agora, nós que estamos com outros afazeres, que estamos com outros karmas, com outras atribuições, temos o monastério para resolver em nós. Então, esses atributos do monastério, da Casa Luz da Colina, não são atributos só para monges. Os monges da Casa Luz da Colina devem estar vivendo isto, mas para nós são uma verdadeira luz para que a gente possa entrever como é que vamos nos dedicar e até que ponto a esta energia monástica, a esta energia que nos reúne e que nos coloca em contato com aquilo que é a energia da mente única, com aquilo que é a energia do único. E depois vem os atributos dos residentes, porque a Casa Luz da Colina também tem residentes, vem os atributos da vida grupal. Então vocês vejam como é amplo. Os atributos da nossa união com os reinos da natureza, coisa que esta humanidade esqueceu completamente, porque para esta humanidade de superfície, em geral, os reinos da natureza são comida, bebida, animais para os assassinarem,
couro para elas fazerem sapato. Isso é que são os reinos da natureza para esta humanidade. E a união com os reinos da natureza é algo que faz parte da energia monástica. Faz parte da energia monástica. Aquilo que nós vemos em Deus, os animais veem em nós. Imagina. E quem então se queixa de Deus, veja, os animais deveriam ter muita queixa de nós, né? Então, aquilo que nós vemos no único, aquilo que nós vemos na nossa meta mais alta, os animais veem em nós. Nós somos a referência para os animais. Porque a alma animal sabe que o reino animal tem que passar pelo reino humano. Então, esta passagem para o reino humano é o reino espiritual deles. Corresponde ao reino espiritual para nós. Então, na Casa à Luz da Colina, se nós estivermos ali bem conscientes com que símbolo que estamos entrando em contato, ali nós vamos encontrar os atributos da união com os reinos da natureza. E precisamos muito disso, mas muito disso. Porque nós estamos depredando este planeta do ponto de vista da natureza e estamos mexendo com aspectos da natureza muito inconscientemente, sem sabermos com que estamos mexendo. E depois existem os atributos da rede de serviço. Os atributos saúde e cura, que ali tem uma nota toda especial. Nós sabemos que de saúde todos podem tratar, mas de cura nem todos podem tratar. Porque cura representa uma revisão completa e total de tudo aquilo que fomos. A cura completa, isto é, nós sermos outros. Então, esses atributos de saúde e cura podem ser uma espécie de preparação para nós. Irmos tratando da nossa cura. Porque isto é uma humanidade que necessita de cura, como todo, como entidade humana. Então, todos nós precisamos de cura, em diferentes graus, em diferentes níveis. E, finalmente, temos os atributos dos colaboradores, a respeito da colaboração. E nós já sabemos que, como colaboradores, estamos disponíveis para várias coisas. Agora, um pouco mais disponíveis nós estaremos quando evoluirmos de colaboradores para servidores. Aí evoluímos um pouco. Porque o colaborador colabora eventualmente. Quando pode, quando quer, quando o karma permite e outras coisas. Agora, o servidor não. O servidor é um colaborador aperfeiçoado. O servidor está sempre disponível. O servidor não tem dia, nem hora, nem outros compromissos. Servidor. E aqui não está isso nos atributos. Os atributos terminam em colaborador. Então, os colaboradores saibam que eles não estão reduzidos, eles não estão limitados a colaboradores, mas que eles têm um caminho, eles têm algo a desenvolver. Eles têm que entrar no serviço, têm que entrar no nível dos servidores. Porque nós precisamos estar totalmente disponíveis para o plano evolutivo, sem termos outra ocupação, isto é um servidor, para podermos ser consagrados, para podermos nos consagrar ao plano. Agora, nós não nos consagramos ao plano fazendo um juramento, dizendo eu sou consagrado, eu estou à disposição do plano. Isso são conversas. Você ser consagrado é outra coisa. Quem te consagra é o próprio plano. Mas você precisa servi-lo. Você precisa passar pelo estágio de servidor. Veja, as necessidades planetárias são muito grandes e certas coisas são casos de emergência. Então, todos esses impulsos, todos esses estímulos estão sendo feitos de uma forma especial e de uma forma nunca vista. Então, se faz, por exemplo, um trabalho de consagração depois de alguns meses ou depois de alguns anos. Mas o trabalho de consagração é algo que nós temos que assumir na vida. Se vamos nos consagrar, isto é algo para assumir com toda a vida. Estou consagrado ao plano evolutivo. O que quer dizer estou consagrado ao plano evolutivo? Quer dizer, eu estou diante do plano evolutivo totalmente disponível. E o plano evolutivo é que vai mexer comigo.
O plano evolutivo é que me vai pôr aqui, ali ou em lugar nenhum para ver como é que eu reajo. Então, ele que vai mexer comigo, ele é que vai me conduzir. Isto é um consagrado. Estou consagrado ao plano. Estou consagrado a Deus. Então, se eu estiver consagrado mesmo, eu nunca vou estar desocupado. Se eu estiver consagrado mesmo. Agora, se eu estiver consagrado até certo ponto, aí eu vou ser provado, vou ter provas para me purificar, provas para compreender melhor estas coisas e tudo isto. Mas, com esses atributos da Casa Luz da Colina, nós chegaremos até a sermos, não digo perfeitos, mas chegaremos a ser qualificados colaboradores. E aí, então, temos um caminho pela frente. Temos toda a vida monástica pela frente, temos toda a lei monástica nos aguardando e temos também, eventualmente, outros níveis de civilização nesta mesma terra nos esperando. Que estejamos prontos para sairmos da superfície e irmos para outros níveis de civilização, ou em outros planetas, eventualmente. Mas aqui nós tivemos um comunicado no dia 6 de setembro que diz o seguinte: aguardamos suas respostas a cada passo para podermos enviar um novo estímulo. Quer dizer, a hierarquia sabe o que faz e a hierarquia não vai nos supraestimular. Não vai nos dar um estímulo que a gente não possa aguentar. Um estímulo muito maior do que aquele que podemos ter. Então aguardamos suas respostas. E essas respostas, às vezes, são no nosso interior, são no nosso interno, são na nossa disposição. Essas respostas são na nossa alma. Ou essas respostas são no nosso espírito. Ou, às vezes, essas respostas são também externas. Essas respostas são também visíveis. Essas respostas são também concretas. E agora diz, no ciclo preparatório, porque para a gente estar conversando sobre esses assuntos, nós já devemos ter uma preparação, não? Em outras vidas ou nesta, mas uma preparação já deve ter. No ciclo preparatório, coisa que num certo sentido vocês já devem ter feito, senão não estariam escrevendo estas coisas. No ciclo preparatório, podíamos cobri-los de informação e aguardar que 10 ou 20% fosse colocado em prática. 10 ou 20%, veja como são otimistas, hein? Como são misericordiosos, que vão passar uma informação para a humanidade e que 10 ou 20% vai ser realizado. Mas esse ciclo já terminou. Podíamos cobri-los de informação e aguardar que 10 ou 20% fosse colocado em prática pelos mais corajosos e conscientes. Nós devíamos estar constrangidos de estar nesse ponto. 10 ou 20% de uma informação que se recebe. E assim mesmo são os corajosos e os conscientes. Onde estamos? E somos nós que estamos aqui encarnados para viver a transição planetária no plano físico? Nessas condições? Agora diz, agora as coisas mudaram. Porque o quadro era esse. 10 ou 20% entre os corajosos e os conscientes seguiam. E o resto ficava aí tudo por fazer. E se vê a situação da Terra, se vê a miséria, se vê as doenças, se vê tudo está aí. Agora as coisas mudaram. Sim, dada a urgência dos tempos. O grau de responsabilidade aumentou, porque já temos a informação. O grau de responsabilidade aumentou. E algo que se sabe e não se faz é considerado omissão. Omissão. Pois não estão mais no nível preparatório. Como almas despertas, não podem mais dizer que são ignorantes, pois isso não são. E se deixam de fazer algo é por omissão. Nós temos que refletir sobre a omissão. Omissão. Isto para o universo é de certa forma grave e repercute em suas vidas de maneira também grave. Quando falam conosco nesse nível, não está falando da nossa vida humana, desta encarnação,
que nós nem respeitamos muito, porque da forma como vivemos, não respeitamos a encarnação. Então, não está falando da nossa encarnação. Quando fala suas vidas, está falando na nossa existência. Está falando na nossa existência como espírito. Está falando em todas as nossas encarnações, próximas, se houver. Então, trazemos aquilo que sabemos que poderão cumprir dentro de suas limitações. Então, estão dizendo que não estão falando nada que a gente tenha que se desdobrar. Coisas que estão sendo pedidas e que parece que são tão complicadas de se seguir, estão dentro das nossas limitações. Mas saiba que basta um suspiro, um grito pela luz, uma decisão bem tomada e tudo volta a se dar. A guiança interna volta a ser mais próxima, mesmo que não se perceba. Mesmo que não se perceba. Uma coisa típica do homem mental como nós, não que somos já seres mentais. Uma coisa típica do homem mental é que ele acha que está tendo alguma ilusão, que ele está tendo alguma imaginação, porque o que ele está percebendo no seu interior não é uma coisa concreta, não é uma coisa material. Isto é muito próprio do homem mental. O homem mental precisa de fatos para ele achar que uma coisa está acontecendo. E aqui é que está o nosso ponto a ser transformado. Nós somos sim seres mentais. Quando muito, cumprimos 10, 20% do que devíamos fazer. Sabemos de tudo isso. Mas muita coisa pode estar acontecendo dentro de nós, no nosso mais profundo ser, e que a gente não tem a menor consciência, porque não dá sinais concretos para nós. Não dá sinais concretos. E como nós pouco trabalhamos a fé, porque nós gostamos muito das crenças. Nós gostamos de crer nas coisas. Conta umas histórias bonitas e nós cremos. Até aí nós chegamos. Mas a fé é outra coisa. A fé não é crença. Na fé você não acredita em nada. A fé não é crença, não. Não é um falou e você acreditou. Se você tiver fé, não precisa nada disto. Você na fé sabe. Sabe o que é. Sabe do que se trata. E é em nível de fé que estão tentando nos estimular. Porque tem certas coisas do cosmos, do universo, que para nós compreendermos, elas precisam ser devassadas. E nós não somos de confiança. Certas coisas, o universo não pode devassar para nós. Nós temos que chegar lá. Vocês veem energia atômica, energia nuclear, que estão fazendo com isso e o que podem ainda fazer. E outras coisas que estão fazendo em laboratórios. Então, há uma grande tentativa de estimular a nossa fé. Para ver se a gente consegue chegar naquilo que não vê. Se a gente consegue chegar naquilo que não tem explicação. É ali que nós temos que chegar. Nós temos que chegar lá para depois compreendermos. Nada vai ser devassado para nós, porque nós não somos de confiança neste campo. Somos de confiança, às vezes, dentro da lei humana. Mas dentro da lei espiritual, dentro da lei superior, nós temos que ser. Aí quando nós somos, quando nós estamos, quando nós nos dedicamos, aí sim é que a coisa está acontecendo. E temos que nos vigiar muito para não desistir. Quando dizemos agora que é preciso morrer, já não é mais como antes, quando a morte significava uma mudança, uma pequena transformação. Quando falamos em morte hoje em dia, é realmente nós deixarmos de existir como aquilo que somos. Porque senão como vamos ser outros? Se nós não morremos para aquilo que somos. Isto sempre se disse, mas não em público desta forma. Não para todo mundo. Então, se nós não morremos, isto é, esta palavra morrer, para nós é forte.
Não há quem não entenda esta palavra. Então é preciso, neste momento, literalmente morrer. Aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos de nós, enfim, aquilo que nós nos consideramos, temos que morrer ali. Porque de nós está sendo necessário muito mais do que estas coisinhas que a gente dá na vida humana. Esses sinais assim, eu estou aqui, eu estou entregue, viu? Conte comigo, eu estou entregue, eu estou entregue. Isto não é mais o nosso ponto. É preciso ver se está entregue mesmo. Aquilo que nós somos hoje, como egos, aquilo que nós somos hoje, com a experiência humana que trazemos, este não se entrega. É preciso este morrer, para depois a coisa começar a acontecer. Agora, cada um de nós vai perceber, ou vai compreender, ou vai admitir o que é morrer. E enquanto ele tiver uma sombra do homem velho, o quanto ele tiver uma sombra daquilo que ele era antes, ele não morreu. Ele não morreu para isso. Bom, nós precisaríamos não estar esperando fenômenos, milagres. Não teríamos que estar esperando coisas sobrenaturais. Não. Você tem que estar vendo se você está morrendo para aquilo que você sempre foi. Está? Então você está bem encaminhado. É por aí. É por aí. Porque aí daqui a pouco você vai servir para aquilo que é necessário. Você vai servir para aquilo que o plano te destinar. A humanidade da superfície está um pouco longe deste ponto. Mas existem seres nesta humanidade da superfície que têm condições de estar neste ponto. Senão não se estaria falando, senão se estaria literalmente pregando no deserto. Então, é preciso que a gente tenha claro, mas que tenha absolutamente claro que o que nós fomos e somos tem que morrer. Para dar chance, para dar oportunidade para o espírito fazer de nós aquilo que tiver de fazer. Porque se a energia do espírito, se a energia da mônada desce, é preciso que nós não sejamos mais como éramos, senão não aguentamos não. E hoje é necessária a energia do espírito, hoje é necessária a energia da mônada. Hoje é necessário o raio da mônada para produzir este milagre. A humanidade de superfície é considerada uma humanidade caída da superfície. E nós temos que, aí dentro, resgatar o salvável. E não ficarmos falando em resgate como falávamos de antigamente, que as naves vinham, punham aquele tubo e todo mundo subia pelo tubo. Isto, hoje, é preciso salvar o salvável. Aquilo que é salvável, porque os ritmos mudaram, os tempos mudaram. Há seres humanos, seres do planeta Terra, que viveram no planeta Terra e que foram transmigrados para outros mundos, para outros planetas, mais claramente para Júpiter, que é um dos que recebeu. E esses seres humanos, em Júpiter, passaram por um processo. Passaram por um processo. E conseguiram reencontrar a sua própria origem. E isto é uma colônia que está lá, preparada. E esses estão aguardando o momento de serem depositados aqui, porque não sei até que ponto contam conosco. Esses seres, essas colônias, são em número simbólico. Em número simbólico. E nós, que estamos nos aproximando de momentos de transição, nós temos que saber destas coisas. Temos que saber destas coisas porque estamos numa situação que nunca estivemos. Vivendo um processo que nunca vivemos. Então temos que estar bem a par dessas coisas. Atenção, diz aqui. O apego a si mesmo, isto é, o apego
ao homem velho, que nós somos ainda, porque não morremos ainda. O apego a si mesmo é anti-evolutivo neste momento. O apego a si mesmo é anti-evolutivo e aprisionante e faz parte da nossa ilusão original. Enquanto para nós não for o mais importante nós estarmos dentro de nós, nos cosmificando, nos universalizando no amor, ou cristificando, como vocês queiram chamar. Isto não pode acontecer, porque estas coisas não se impõem. Não pode acontecer uma química oculta, verdadeira, dentro de nós, se nós não damos o consentimento para morrermos, literalmente morrermos. A mente humana tem muitas ilusões, inclusive ilusões sobre as próprias qualidades, as próprias capacidades. Isso tudo existe. Isto tudo existe. Mas todas as nossas qualidades, para o que vem aí, para nada servem, não servem para nada. É preciso mais. Existe potencial para isto. Existe potencial. Se morrermos, existe potencial. Porque aí vai surgir aquilo que está para surgir. E enquanto isso não for o mais importante em suas vidas, não sairão do mesmo ponto. Não sairão do mesmo ponto. E ficam aí chorando por todas as coisas que choram, ficam aí se ocupando de tudo que se ocupam, e que todo mundo já sabe lá no seu interior que isso tudo não leva para nada. É preciso morrer, repito. É preciso morrer. Tudo mudará em breve. Tudo mudará em breve. Estejam no ponto interno onde tudo permanece, único local de paz verdadeira. E orem pelos seres que não têm a oportunidade de estar onde vocês estão. Ofertem a si mesmos em nome de todos. Essa é a única forma de se salvar e de ajudar na salvação das almas. Porque aqui se está tratando de almas, sabe? Não estamos tratando de pessoas. Eu esqueci de avisar isto. Nós não estamos tratando de gente, de pessoas. Nós estamos falando de almas. Porque as pessoas ficam aqui na Terra, ou nas urnas crematórias, nos fornos crematórios, as pessoas. Estou falando de almas. A alma não se crema, a alma não se enterra. A alma não morre assim. Então, estamos falando das almas, porque são as almas que ficam reencarnando. E já estaria na hora das almas não começarem a se repetir tanto, não, na mesma experiência, porque 300, 400 encarnações aqui fazendo as mesmas coisas, tudo igual. Então, as almas, a uma certa altura, vão ficar rotineiras. Então, precisa que tudo isto morra, tudo isto acabe. Precisamos acabar com isto. Precisamos ter a íntima intenção de permitir que isso tudo acabe. Orem com fervor e suas orações os levarão pelo caminho ascendente. Vocês orem. Orem como quiserem, mas com fervor. Aqui tem que pôr uma energia, tem que pôr uma força, tem que pôr verdade na oração. Tem que pôr verdade na oração. Seja qual for a oração, tem que pôr verdade. E isso nos levará ao caminho ascendente. É a oração que nos levará. Estamos unidos sempre e podemos estar mais. Quer dizer, podemos estar mais unidos se nós quisermos, não? Se nós estivermos interessados nisto. E isto é de Akyuki. Akyuki é aquela que, quando estava encarnada, viu o Cristo materializado na frente dela. E todo mundo sabe disto. E a própria igreja endossou isto. A própria igreja disse que foi verdade. Muito difícil isto acontecer. E esta entidade está como que na sua energia feminina, na sua qualidade não de mãe também, ela está totalmente voltada para que a gente consiga dar esses passos.